Bem, estamos dando início hoje a uma nova etapa na minha carreira de jornalista e com muito prazer inauguro esse programa agora, aqui um podcast direto ao ponto, com a presença do senador Esperidião Amin, uma personalidade da política de Santa Catarina que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo em 1975 aqui na capital. Senador, muito obrigado pela sua participação, obrigado mesmo. O Brasil precisa que a gente contribua com generosidade, com espírito público, né? E eu estou aqui à tua disposição. Quem dita o ritmo é você. Eu só quero dizer da minha profunda alegria. Hoje eu compartilhei isso com a Ângela. Eu vou participar de uma nova etapa na vida de quem participou da minha vida. Exato. Né? Que participa espiritualmente, mas participou ativamente de uma missão extraordinária que nós desenvolvemos em 75 na Prefeitura de Florianópolis, enfrentando dificuldades muito diferentes às dificuldades das de hoje e com muito menos recursos técnicos, financeiros, estruturais, mas com muito amor à nossa cidade, ao nosso estado, à nossa região. Eu quero compartilhar aqui mais uma vez com você. Desejo sucesso e, vamos dizer, obrigado, Senhor, por nos dar ânimo a você e a mim, para estarmos participando disto aqui, pelo menos nesse momento, em parceirados. Tudo bem, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, o sucesso já começou. Bom, senador, falando em realidade, né? O Brasil hoje, o senhor diria que a sociedade vive hoje, por exemplo, no Brasil, o verdadeiro Estado democrático de direito? Não, nós não estamos vivendo. Já tivemos até alguns avanços, mas hoje nós temos, na verdade, estamos vivendo uma situação inédita. Presta atenção. Há 30 anos havia imunidade parlamentar plena. Eu acho que era um abuso. E os parlamentares reconheceram que era um abuso. Que o deputado era livre de qualquer sanção, qualquer processo, se ele o que dissesse. Certo. Para nós, isso realmente cheira a um privilégio. E o próprio Congresso Nacional foi reduzindo esta imunidade. De forma que hoje você vê aí senador sofrendo pedido de busca e depois não se dá mais satisfação. O que aconteceu com o Marcos Duval? Em julho do ano passado, os bandidos deixaram ele sem mídia. Parece que não encontraram nada, mas não vão pedir desculpa. Ele continua lá se virando para ter rede social. Então, o Congresso, os parlamentares reduziram esta chamada prerrogativa de mandato, que na verdade é para proteger o eleitor dele, para dar guarida, para que o seu representante que você escolheu tenha mais liberdade. Para que isso não virasse liberalidade, o Congresso deu uma recueta. E agora, estima-se que nós possamos votar no fim do chamado foro privilegiado, que na verdade é o foro do cargo e não da pessoa. É uma escala a mais na justiça para julgar o parlamentar, julgar o governador, julgar o ministro, julgar o presidente da República, etc. Agora, por que... Acontece que, enquanto o Congresso emagreceu em termos dessa, digamos, imunidade, nós estamos vendo no Judiciário uma imunidade acima de qualquer juízo. Por exemplo, hoje, neste dia, 13 assessores, ou ex-assessores do ex-presidente Bolsonaro e ele próprio estarão depondo daqui a alguns minutos. Não sei o que vai acontecer. Mas se um juiz, são 13 depoimentos, 14 depoimentos autônomos, se algum desses der voz de prisão, não tem a quem recorrer. Se em algum desses for dada a voz de prisão a um dos depoentes, vai recorrer para quem?
Se é o Supremo que está investigando. Se é um agente do Supremo, um ministro do Supremo, vai recorrer para quem? Para o Supremo? O presidente do Supremo indeferiu parece que 132 pedidos e considerado o pedido o ministro Alexandre Moraes suspeito. O presidente do Supremo indeferiu. Vamos analisar, vamos fotografar o caso. Há mais de um ano, portanto, antes de 8 de janeiro, o ministro Alexandre Moraes, ele declarou, ele soube, há mais de um ano, que ia ser preso por golpistas no itinerário Brasília-Goiânia, ia ser morto, ia ter o seu corpo pendurado na esplanada dos ministérios. Exato. Ou você não sabia disso? Eu soube quando ele falou, né? Pois é, eu soube quando ele falou. Mas ele sabe há um ano. Você já imaginou uma pessoa que há um ano sonha, acorda às 3 da manhã e imagina como é que foi pendurado de cabeça para baixo na esplanada dos ministérios? Essa pessoa tem equilíbrio para julgar os possíveis suspeitos dessa ameaça? Ele tem isenção? Ou ele tem uma imunidade, um dom divino de separar a paixão, o pesadelo, o medo e julgar com imparcialidade? O senhor acha que é... Como é que dizia o Miguel Livramento? Conta pro bonequinho. Que é isso? É evidente que não tem o que se chama imunidade. Ele não tem... É uma coisa consagrada no mundo. São os chamados princípios de Bangalore, que eu demonstrei quando foi sabatinado o senhor Flávio Dino, que ele não preenche. Ele é muito inteligente, um grande político, um polemista extraordinário. Juiz é outra coisa. Primeiro que juiz fala nos autos, não fica dando entrevista. Exato. Não fica fazendo folclore. O juiz fala nos autos. E fala sobre o que está apurado nos autos. Que outra pessoa, preferentemente o Ministério Público, como diz a Constituição, investigou. Agora nós temos hoje, na figura do ministro Alexandre Moraes, não tem nada de pessoal, quando ele falando aqui sobre o papel dele. Desde 19 de março de 2019, vai fazer 5 anos, existe um inquérito chamado 4781, que a Procuradoria-Geral da República denunciou, que era inconstitucional, a então procuradora Raquel Dodge, que teve começo, não tem objeto. Ninguém sabe o que está sendo investigado e quem vai ser. Só para o telespectador entender, é das fake news, né? Que você está falando. Esse inquérito trata das fake news, né? O inquérito do fim do mundo, porque ele serve para qualquer coisa. Se fosse só sobre fake news, não. Esse inquérito foi aberto com base num artigo do Regimento do Supremo. O relator não foi sorteado, como manda a regra. Ele foi escolhido pelo então presidente do STF, Dias Toffoli. Foi escolhido o ministro Alexandre Moraes. E vale para tudo. Vai fazer 5 anos. Né? Quer dizer, quando foi criado o inquérito, esses digamos, investigados não existiam ainda. Nem existia o que investigar, mas foi uma inquisição. Ficou aberta a porta. E o inquisidor-geral, olha, o Vânio falou mal de alguém. Chama ele aqui. Sim, mas ele não existia como personagem do inquérito quando foi criado o inquérito. Não interessa. A partir de agora ele me interessa. Chama ele aqui. Eu vou investigar. Eu sou a vítima. Eu vou investigar e eu vou sentenciar. Isso não existe. Então isso não pode ser Estado democrático de direito. E acabou de ser prorrogado, né? A validade desse inquérito. Há 5 anos, Linho, não tem prazo para terminar. Repito, dia 19 de março de 2019, daqui a menos de um mês, daqui a um mês, nós, hoje é dia 22, em menos de um mês,
nós estaremos completando 5 anos e nada impede de falar assim. Perguntaram para ele outro dia: quanto tempo vai demorar esse inquérito, ministro? Demora o tempo que leva. Exatamente. Era oficina, era uma figura que se perguntava, né? Levava o carro para a oficina. Chefe, quando é que vai ficar pronto esse carro? Olha, demora o tempo que leva. Então, é verdade. Serve para piada, mas como Estado democrático de direito, em que o poder tem sempre quem o contrabalance, contrapeso, nós estamos vivendo uma ditadura. Neste caso, não de militar, não de político da toga, e não de todos os togados. Agora, senador... Concreto. Senador... Dando um fato concreto, desafio que me digam em que lugar do mundo existe, respaldado pelo direito, um inquérito desses moldes, muito menos no Brasil, onde quem investiga é o Ministério Público, que foi contra este inquérito. Exato. E onde quem investiga não pode julgar. Isso. Imagina eu com um sonho desse na minha cabeça. Eu soube que a turma do Vânio ia me enforcar em Santo Amaro da Imperatriz. Mas eu agora vou julgar o Vânio e os amigos dele. Exato. Isso. O que é isso? Agora... Não é uma persecução penal. Senador... Isso é uma perseguição. Tá. Senador... Essa expressão quando falei ontem da tribuna do Senado. Bom, senador, o senhor tem sido muito contundente nos seus discursos, sempre citando, né, a lei, a Constituição. Eu lhe pergunto, por acaso o senhor já recebeu algum conselho, entre aspas, alguma mensagem, olha, Esperidião, baixa a bola, daqui a pouco você pode receber uma intimação aqui no plenário? Hã? Olha, eu tenho ouvido tão carinhosamente quanto você fala e outro um pouco mais exclamativo. É mesmo? Mas o meu avô, meu saudoso avô, Pellegrino Marini, meu lado italiano, nascido em Bevilacqua, Verona, né, que se dizia um artista, mas era um pedreiro, um bom trabalhador. Né? Ele, quando descobriu vestígios da Inquisição em alguns prédios e casas antigas, nas quais ele trabalhou, quando ele viu objetos da Inquisição, ele virou anticlerical. Quer dizer, generalizou, né? Quando viu um padre na rua, saía xingando. Eu não quero fazer isso. Mas uma coisa que eu percebo é que ele transferiu para mim esse conformismo com a arbitrariedade. Você se lembra? Não sei qual foi o conselho que tu me deste, mas ouviste muito conselho para eu não... Lembra da visita ao Gilberto Gil? Lembro. Aqui no Hotel Valeirinha ali. Que o pessoal do Papinho dizia não vai, né? O Papinho. Somente o Moacir Pereira. Não começa a falar em nome. Exato. Eu vou falar nome. A turma do Papinho dizia tu vais entrar numa fria. Não, mas eu vou lá para visitar o Gilberto Gil. Não, isso é solidariedade à maconha. Não é isso? Nunca gostei de maconha e nem vou trabalhar a favor. Agora, associar um ídolo a um vício faz mal. E até dei o exemplo. Você já imaginou se daqui a alguns anos, que veio a acontecer, acho que em 90, né, que o Frank Sinatra veio ao Brasil, Maracanã, 150 mil pessoas. Aí quando o Frank Sinatra vier aqui no Brasil, nós vamos prender ele porque ele é mafioso. Deixa para vender nos Estados Unidos. Ele é mafioso lá. Aqui. Exato. E associar vício, um crime, a um ídolo, é elevar o vício. Eu me insurgi contra isso, não contra a ação policial, mas sim contra o vício. As circunstâncias. Está lembrado? Eu me lembro. E me incomodei. Mas eu acho que eu fiz o certo. Eu estava do lado certo. E agora, claro que eu recebo com humildade as advertências, mas eu não pessoalizo. Eu estou falando não do Alexandre Moraes, do que ele está fazendo. Eu estou falando do pecado, não do pecador, porque pecadores somos todos. Exato. É verdade. Agora eu não vou silenciar diante da sua pergunta. Isso é Estado de Direito? Não é. Por que não é? Eu expliquei. Você pode aceitar, pode não aceitar.
Eu estou convencido de que no Estado Democrático de Direito, alguém denuncia, o outro investiga e o outro julga, o terceiro julga. Para quê? Para que não fique todo o poder de um lado só. E para não concentrar o erro. E nós estamos vivendo a possibilidade de uma grande concentração de erros. Isso vai dar um grande imbróglio quando houver uma revisão. Se não tinha fundamento legal, e já prendeu tanta gente, você imagina o que esse país vai pagar pelos erros jurídicos que nós estamos cometendo? Você imagina? Esse tempo... 17 anos de cadeia para quem foi pego na tarrafa, lá no dia 8 de janeiro, ou no dia 9 de janeiro. Gente que chegou a Brasília depois do evento. 17 anos de cadeia, no mesmo ano em que estão soltando os ladrões, que houve roubo, tanto é que houve devolução de dinheiro para Lava Jato. Exato. Isso aí não vai dar certo. Isso aí vai envenenar o estômago e vai comprometer a necessidade da convivência entre os diferentes. Vamos fazer dentro do Estado de Direito. Nesse momento, o que dizem? Para salvar a democracia, nós temos que fazer isso. Se para salvar a democracia, eu me habituar a usar instrumentos que são da ditadura, como dizia o Francisco Rezende, o único brasileiro que foi 2 vezes presidente do Supremo, isso não vai dar certo. O senhor acha que vai demorar muito essa reação? Ou essa verdade? Como diz o Alexandre de Moraes, demora o tempo que leva. Tá. Outra questão, senador, a gente vê muito no plenário do Senado, da Câmara, né, discursos contrários, né? Esse Estado de Direito em que acham que o Brasil vive, decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Alexandre de Moraes, mas acontece que fica só no discurso, na nota de protesto, e a mesa do Senado não reage. Por quê? Esse é um ponto. Há várias maneiras de reagir, mas a mais óbvia, a mais clara, é explicitada pela Constituição. O tribunal que pode chamar a colação, não necessariamente para empichar, mas pelo menos para esclarecer, para dentro do Estado Democrático de Direito cobrar, é o Senado. Por que não fez? Porque não temos maioria ainda. Mas acho que está amadurecendo. Você vê que nós já conseguimos, no dia 22 de novembro, olha bem, dezembro, janeiro, fevereiro, hoje, nós podemos celebrar 3 meses, estou falando aqui com o Renan, que nós aprovamos no Senado, com maioria de 52 votos, ou seja, maioria constitucional, órgão constitucional, a PEC que disciplina as decisões monocráticas. Exato. E as reações, olha bem, o juiz que só deve falar nos autos, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, que é um homem de grande cultura, grande, talvez o mais culto dos juristas em atividade plena hoje, chamou de pigmeus morais os que votaram a favor da PEC que limita os poderes monocráticos, mas não mexe nos poderes do Supremo, apenas reduz o raio de ação das pessoas, dos ministros do Supremo, assim como eu, como senador, eu valho 81 atos. Exato. Eu não valho 50 a 81 atos. São 81 senadores? A minha posição é uma parte do conjunto. Quando eu tiver maioria, eu vou conseguir o que eu consigo, o que eu desejo. E nós conseguimos. E eu fui o relator. Conseguimos 52 votos. Foi a maior vitória que nós tivemos para começar a falar em frear esse galope nefasto que está acontecendo. Agora, senador... Eu chamei, na minha fala, essa onda avassaladora de arbitrariedade. Então, eu vejo sim luz no fim do túnel, porque está havendo uma saturação, está havendo um evidente abuso. Presta atenção, 17 anos de cadeia para alguém que foi pego na tarrafa, que não foi pego em flagrante. Foi preso no dia seguinte, de manhã,
no tal acampamento. Ninguém foi preso dentro do Palácio ou dentro do Congresso, quebrando alguma coisa. Então, foram presos até um exercício de má-fé. Houve uma artimanha lá. 17 anos para cada um, inclusive catarinenses. Enquanto que os que devolveram dinheiro roubado, presta atenção, se o gerente da Petrobras da época devolveu 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, o gerente se devolveu porque houve roubo, né? E esse está solto. Estão perdoando multas de 10 bilhões e prendendo o cidadão por 17 anos. Está havendo um desequilíbrio. E isso ou envenena definitivamente o Brasil, ou vai ter a correção pelo Senado. Essa responsabilidade, como você falou, é do Senado. Eu estarei sempre dizendo que eu estou fazendo força para que o Senado acorde. Senão ele vai ser acordado. Vai ser acordado por uma manifestação popular de repulsa a esta passividade diante do galope do arbítrio. Não teria que acordar primeiro o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Bom, claro que o despertador está na cabeceira dele. Mas está desligado. Né? Olha, eu acho que está. Sabe o que é? Está sem som. Então daqui a pouco abre o som. Bom, senador, dependendo do depoimento hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro, domingo tem aquela manifestação na Avenida Paulista. O senhor já deixou claro que presta solidariedade ao ex-presidente, não estará na manifestação por causa de uma viagem fora do país. Eu lhe pergunto, como é que o senhor vê o conteúdo, né, e a repercussão dessa manifestação de domingo? Olha, o que vai acontecer eu não posso prever, mas eu tenho uma certeza. Vai ser ordeira e vai ser eloquente. Ou seja, quem é que vai poder falar? Sei lá, vai ter 10 discursantes, 15 discursantes, mas o peso da presença popular ordeira, como sempre foram as manifestações lideradas pelo Bolsonaro. Você nunca ouviu falar em quebra-quebra, nunca. E, se Deus quiser, não haverá. Então, o povo brasileiro, sem vandalismo, sem bagunça, sem quebra da ordem pública, vai dizer que não está gostando deste galope do arbítrio e tem solidariedade ao Estado de Direito e ao líder Jair Bolsonaro. É um recado. Pode ser que acenda o despertador. Eu acho que vai tirar do mudo. Pode não botar no volume máximo, mas vai sair do mudo. Ele corre o risco de ser preso, senador? Bom, claro que corre risco. Toda essa narrativa, todo esse esforço é para quê? Para prender. Pois é, eu ia perguntar, então, troco aí. Ele pode ser preso? Esse galo não deve ser preso, mas pode pelo arbítrio. Pode. O que impede que seja decretada a ordem, que seja dada a ordem de prisão? No estado de vai recorrer a quem? Então, é contra esse estado de coisas que nós estamos nos manifestando. Não pode continuar assim. Quem investiga é um agente, é o Ministério Público. Quem acusa, aliás, a Polícia Federal ajuda na investigação, é obrigação sua. Quem apresenta a denúncia é o Ministério Público e quem julga é o Judiciário. Fora disto, pode até fazer, mas vai ser derrubado mais tarde, porque não existe o respeito ao que a Constituição prescreve, determina como o Estado democrático de direito, com investigação, acusação e julgamento feitos por agentes próprios. Bom, agora, por exemplo, o senhor acha também que ele não foi preso ainda porque tem após prisão, alguma manifestação, alguma repercussão? Olha, eu não posso dizer o que está na cabeça desse pessoal. Agora,
o que você percebe, e eu disse isso ontem no meu discurso muito rápido, é impossível que você não enxergue que existe um propósito, não existe uma investigação, existe uma tentativa de juntar algo. Eu falei exatamente sobre isso. Nós não podemos nos conformar que haja essa unificação de responsabilidades numa pessoa só. E foi para este alerta que eu usei da tribuna. Se alguém desconfia que este esforço não é para prender o Bolsonaro, é para quem então? Mas tudo foi determinado pela sua pergunta. Você acha que ele pode ser preso? Eu acho que ele não deve ser preso. Mas não tenho dúvida de que esta mobilização tem como propósito prendê-lo. É isso que eu enxergo. E foi contra isso que eu falei. Bom, aprovado também no Senado, antes de entrar num tema de Santa Catarina, senador, a famosa saidinha, né? Dos presos, até eu acompanhei pela manhã do dia da votação. A saída temporária. É, como teve agora em Mossoró, né? Então eu queria falar com o senhor o seguinte, o que representa, mas o Palácio Planalto já reagiu, né? Dizendo que o presidente pode vetar, se for aprovado na Câmara e no Senado, pode acontecer isso mesmo? E o que representa em termos de reeducação dos presos esse final da saidinha? Então vamos lá. Vânia, você deve se lembrar, eu estava na prefeitura na primeira gestão, quando nós aproveitamos o trabalho de detentos para a limpeza de áreas difíceis da cidade. Isso foi na década de 70, assim vão quase 50 anos. Depois, como governador, entre 83 e 87, nós construímos a primeira casa do albergado no terreno da penitenciária e iniciamos o aproveitamento de mão de obra dentre os detentos com a lei penal que permite que 3 dias de trabalho resultam numa redução de 1 dia na pena. Depois fizemos oficinas, tanto no primeiro quanto no segundo mandato do governador, eu estimulei a laborterapia, usando até uma expressão popular, cabeça vazia é moradia do diabo. Exatamente. Você tem que ocupar. E deu certo. Em Santa Catarina nós temos tido os melhores índices de laborterapia no trabalho de reeducação, de reinserção na sociedade. De certa forma, a saída temporária seria um complemento para isso, uma socialização. Só que passou do limite. E na prática, os índices de não voltar, quer dizer, não retorno, de se evadir, fugir, e crimes praticados por detentos durante a saidinha desmoralizaram a instituição. Então é um freio de arrumação, não era desejo meu de votar o fim da saidinha, mas nesse momento manter a saidinha com os resultados que estavam ocorrendo, eu estaria assumindo o risco de matarem um inocente, uma pessoa, um soldado, como aconteceu. Como aconteceu em São Paulo. Uma menina, um cidadão ser alvo da minha liberalidade. Da minha liberalidade que não está dando certo. Então, era preciso fazer um freio de arrumação. Por isso que eu votei. Não porque eu gosto de acabar com a saída, pelo contrário. Fiz esse retrospecto para dizer que eu, como prefeito, como governador, como cidadão, como homem público, sempre estimulei esse retorno. Nós chegamos a fazer entrega de cadeiras de roda montadas em presídios como o de Rio do Sul, para instituições filantrópicas, hospitais, centros de reabilitação, com muita alegria. E os presos, os detentos, se beneficiavam disso para reduzir a sua pena. A lei penal permite isso. Agora, quando a saidinha se transforma num aumento da insegurança pública, que já é pesado, já tem que dar um freio de arrumação. E os que são contra o freio de arrumação têm que assumir a sua responsabilidade. Por isso que eu pedi votação nominal.
Eu quero saber quem é que assume o compromisso. Eu votei pelo fim da saidinha com essa explicação. O eleitor pode gostar ou não gostar da minha explicação. Mas eu tomei posição e botei meu nome. Agora, se o outro quer correr risco, ele vai ter que botar o nome dele também a público. Acho que isso é uma barbaridade, deixa aí. Vamos correr mais um risco, ele vai ter que assinar isso. Por isso que o resultado foi dramaticamente a nosso favor. E ninguém tem a coragem de dizer que a saidinha é só boa. A finalidade seria boa, mas na prática revelou-se escandalosa. E o escândalo aumentou com essa fuga lá de Mossoró. Então, sustentar a saída temporária, quando não existe mais nem presídio de segurança máxima que mereça esse nome, olha, é uma aposta que eu não quero fazer. Bom, senador, por outro lado, por exemplo, vindo aqui para Santa Catarina, o senhor tem sido um fiscal legítimo, né, presente nas obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Além de visitas pessoais, né, o senhor elabora relatórios e mais, com imagens de acompanhamento das obras. Essa aí seria uma obra tipo esse inquérito 4781 do fim do mundo, para terminar? Olha, o que nós queremos é a mesma coisa, que termine uma e termine a outra. O problema dessa obra, vamos ser bem claros, é que o contrato foi mal feito. E eu não estou com isso culpando o governo do Lula. Nós não tínhamos experiência. Então, o Cacau Menezes publicou outro dia que um alemão veio aqui e disse corretamente: vocês querem que eles terminem esse negócio rapidamente? Abre uma praça de pedágio no contorno que eles terminam. É verdade. O Cacau está certo e o alemão, eu não sei qual é o nome, está certo também. O contrato não prevê um prêmio pelo cumprimento do contrato. Isso mudou de 2008, quando foi assinado o contrato para cá, houve a aprovação do cadastro positivo. Deve te lembrar da Modelar, né? Modelar, Guinha, Jacques Schweitzer, muito amigo do meu pai, judeu e muito amigo do meu pai, grande amigo do meu pai, foi o pioneiro do crédito popular. Ali na Rua Trajano. Sim, aqui as duas, a Modelar, que era mais chique, e a Guiltinha, que era mais popular. Bom, o cadastro positivo abriu na nossa cabeça a ideia do seguinte: a gente costuma enxovalhar, humilhar, apertar quem não pagou. E quem pagou? Quem paga em dia? Esse é um bobo. Não, o cadastro positivo veio para dizer o seguinte: quem cumpre com uma obrigação deve ser premiado. Na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, isso tem que estar presente. Não é só castigar ou repreender quem não cumpre. É premiar quem cumpre. Então, o fato é que nós estamos brigando contra a maré. Para a empresa é mais barato não terminar a obra. Por quê? A multa ela não paga. Segundo, são mais 50 quilômetros que ela vai ter que cuidar. Mais 50 quilômetros. Vai ganhar o que com isso? Tinha que ter um prêmio. Tinha que ter um prêmio até na tarifa, desde que ela concluísse num determinado prazo. Resultado: eu fico aqui cumprindo meu dever, não estou reclamando, brigando, corneteando, que é o que eu posso fazer, denunciando. E hoje vou dizer mais uma coisa. Nós estamos avaliando, não vou falar do que já passou, né? Fechamos o posto de pedágio da Palhoça, isso é uma vergonha. E aí quero enaltecer o trabalho do Pitanta, que você conhece. Exato. Do Manjuva, que é um caminhoneiro que nos ajudou a arrancar esse ponto de parada e descanso de motorista, que é uma obrigação legal, prometida a mim, por escrito, em 2013. Por escrito, em 2014, agora que vai ficar pronto. 10 anos depois. Tudo é complicado. Ninguém obriga. O contrato não premia. Só falar em multa. Não tinha projeto. Tem um monte de desculpa. Então, falando do contorno hoje, dia 22 de fevereiro, eu vou gravar daqui a pouco. Ele está trabalhando hoje. O drone está filmando as obras hoje.
Então, eu posso ser corrigido ou atualizado daqui a pouco. Mas eu digo o seguinte, no ritmo que está, de semana passada para cá, não termina a obra. Em julho? Por quê? Em julho? Não termina. Por quê? Porque a trombeta, que você conhece, trombeta é a ligação do contorno com a BR-101 no sul, lá na Palhoça, um pouco antes da antiga praça de pedágio, que vai ser o ponto de parada de descanso. O ritmo é de 1,2 por semana. O ritmo. E falta 34%. Não termina em 24 semanas. Então tem que aumentar o ritmo. Esse é os outros, dá para ir levando. Os túneis, a própria passagem ali no Alto Aririu não vai ficar pronta, mas vai ficar operável. Ou seja, você vai poder entrar lá no Inferninho, na divisa de Iguaçu com o governador Celso Ramos e daqui a pouco Tijucas, e vai poder sair na trombeta, se a trombeta estiver pronta. Se a trombeta não estiver pronta, não vai sair. É uma corrente de 50 quilômetros. Se tiver um elo faltando, não tem corrente. Deu para entender? Deu. Você tem uma corrente no pescoço. Tem essa aqui desde que nasci. Vem da tia velha. Se faltar um elo, acabou. Exato. Então, hoje eu posso dizer o seguinte, no ritmo que está, não estará operável. Além disso, nós temos duas outras preocupações. O cruzamento do contorno com o Alto Aririu, que é um grande equipamento. O equipamento todo não vai estar pronto, mas pelo menos a passagem do contorno sobre a 282, ou melhor, sob a 282, isso dá para fazer. Quer dizer, dá para entrar lá no Inferninho e sair na trombeta, desde que conclua a trombeta. E a minha terceira preocupação são os equipamentos de operação dos túneis. São 8 túneis, 4 túneis duplos. Isso é monitorado por um equipamento importado da Áustria. E o monitoramento é feito em Curitiba. Cada túnel, esses equipamentos eletrônicos, monitoram 21 funções. Você lembra quando nós entregamos o túnel aqui do Saco dos Limões? Ali tem que ter vaza, ou seja, tem que ter uma conexão de um sentido com o outro, segurando um escape, uma área de escape. Ali tem que ter um equipamento para monitorar monóxido de carbono. Lembra da morte aí? Em Balneário Camboriú. O monóxido de carbono não tem cheiro. Então tem que ter um equipamento eletrônico para detectar isso e para botar para fora. Como é que está o índice de oxigênio, ou seja, a respirabilidade, se parar tudo. Tem que saber se não tem um intruso no percurso. Então são 21 funções. Isso também não está no cronograma. Eu já visitei, inclusive, como é que funciona isso no Chile, esse mesmo equipamento. Esse equipamento é que permite que o túnel seja operável. E visitei no Chile também o futuro da rodovia, que é o free flow. Acaba a praça de pedágio, que é um atravancamento. Aliás, é um projeto seu, né? Tem um projeto seu no seu. É uma lei, já está funcionando no Rio Grande do Sul em 6 rodovias e já está funcionando na Rio Santos e vai funcionar na Via Dutra, é uma lei. Para quê? Para fazer justiça, mano. Olha ali, vamos pegar a praça de pedágio ali de Porto Belo, né? Porto Belo. Se eu moro ao norte daquela praça, eu vou a Itajaí e volto sem pagar pedágio. Agora, se eu venho dali para Tijucas, eu pago pedágio cheio. Quer dizer, é uma loteria do mal. Um não paga nada e o outro paga tudo. Pagar por quilômetro rodado. Na Dutra, isso vai significar uma redução de tarifa de 50%. Ou seja, são modernizações que têm que ser feitas. Aqui, eu estou dizendo isso no sentido de cobrar. Hoje, com a taxa de execução de obra, não termina. E já avisei lá na NTT.
vamos lançar um relatório amanhã, com esse alerta, dizendo o seguinte: é a maior obra do Brasil. Está demorando, mas é uma obra linda. Não sei se você já percorreu. Já, um pedaço, um trecho já. O cenário é deslumbrante, porque você passa desde ao lado da cidade, né, quase no meio da cidade da Palhoça, passa por área rural, vê a Serra do Mar, vê essa paisagem deslumbrante do litoral, da proximidade do litoral, passa por chácara, por fazenda, tem até um crematório ali por perto, embaixo. Esse conjunto é uma região. Nós somos premiados por Deus, pelo panorama, pela gente que nós temos e pela paisagem que Deus nos deu. É uma obra que eu quero ver pronta. Eu não estou dizendo isso para rogar a praga, eu estou dizendo isso porque, no número, hoje, principal problema, no ritmo que está. Portanto, tem que aumentar o ritmo. Dá para terminar. Mas hoje, pelo ritmo, não dá. Vamos chegar lá sem terminar. Então, tem que acelerar em pontos. Número 1, a trombeta. Aumentando o ritmo, termina. Não aumentando o ritmo, não termina até final de junho e julho. O aparelho no Alto Ariliu é muito crítico porque é muito grande. Você passa por cima ou passa por baixo, mas não terá os enlaces, quer dizer, as saídas e as entradas de um monumental aparelho que liga o contorno com a 282, que vai ser duplicada. A 282 vai ser duplicada, então o aparelho é um negócio feito para o futuro imediato. E tem que ter marginal, para não trazer o trânsito local, tem que ter viaduto. Então, esses aparelhos não vão estar todos concluídos. Mas o contorno vai estar, ou seja, sentido norte-sul, dá para concluir. Esses outros acessórios, vamos chamar, importantíssimos, não estarão prontos. Aí acho que não tem mais jeito. Agora, o contorno vai precisar ainda de um terceiro elemento, que são os equipamentos eletrônicos para operacionalização com segurança dos 4 túneis duplos. Nisto eu não estou dizendo que dá ou não dá, tenho dúvidas. Vou continuar acompanhando, tenho dúvidas. Então, tudo bem. Trombeta como está não termina. Aparelho do Alto Ariliu, não conclui o aparelho, mas dá para concluir a transposição do contorno em condições operacionais. E o cuidado com a operação dos túneis merece ser aumentado. Nós temos que aumentar o cuidado. Isso é o que eu digo, resumindo, essa atividade de cobrança que eu cumpro com muita dedicação e com muito entusiasmo. Para encerrar, senador, vamos falar um pouquinho da campanha eleitoral das eleições. Como vai ser o PP, né, o comportamento do PP? A começar por Florianópolis. É Topázio ou é Pedrão? Olha, isso já é uma boa coisa. Qual é o outro partido que tem isso? O partido está muito bom. Qual é o outro grande partido de Santa Catarina que tem uma alternativa ao Topázio? O MDB tem? Não. O União Brasil tem? O MDB vai apoiar o Topázio. Tem alguém pretendendo? Não. Tem um postulante. A decisão não é minha. Se o partido o lançar, eu apoio o meu partido. Tenho um monte de... Posso ter um monte de defeitos, mas nunca mudei de partido. Que também é um defeito, mas eu nunca mudei. E se o partido escolher, eu vou votar. Qual é a sua... Eu gosto do Topázio. Gosto muito do Topázio. Topázio eu gosto desde a terceira geração para trás. Desde o melhor picolé de coco da cidade. Tu lembra? Lembro, e ele... Na frente do estádio do Alfonso. Onde tinha a barbearia. Sorveteria Topázio. Eu sou fã do Topázio desde o avô dele. O melhor picolé de coco da cidade. E ele é um prefeito trabalhador, diligente, poderoso, boa comunicação. Não tem nada de pessoal. Mas se o meu partido tiver candidato, você não tem a dúvida que eu estarei com o meu partido. Bom, em relação às outras cidades de Santa Catarina, principais cidades, né? Vamos... Fazendo força, já temos candidato em Joinville. Nosso diretório de Joinville já escolheu. Vamos começar por aí. Estivemos na semana passada, sexta e sábado,
e domingo, estive no Alto Vale e depois aqui na região da Serra. Na região de Ituporanga, na região de Itaió, na região de Ibirama, pela primeira vez nós vamos ter candidato em Rio do Sul, em Ituporanga e em Ibirama. Nas 3, digamos, capitais do Alto Vale, além de Itaió. E muito entusiasmo, juventude, gente aguerrida, e igual sorte no estado inteiro. Eu acho que nós vamos superar. Nós temos uma dificuldade política, não é uma circunstância. A chamada ala partidária que apoia, que faz parte da oposição nacional hoje, é progressistas, PL e republicanos. Nossa base de oposição é isso. E é lógico que o PL é a matriz do Bolsonaro neste momento. Se você olhar a vida política do Bolsonaro, o partido que ele mais frequentou foi o meu, mas não é o atual. E há uma tendência de muita gente, eu vou para o 22, que é mais fácil, voto para o 22. Agora, isso não é solução política. Quem tem raiz, quem tem história em Santa Catarina, construída, vamos ser justos, é o MDB. A gente respeita o adversário. E o Progressistas, o velho PDS. Esse tem raiz, não é um episódio, não é uma moda. Como já foi moda o PRN, lembra? Exato. Como já foi o PSL. Você vê, nós resistimos ao PRN, sobrevivemos ao PSL e vamos sobreviver ao PR. Não que nós sejamos adversários. Nesse momento nós somos parceiros por causa da verticalização. Assim como o PSD participa do governo federal, ou não participa? Participa. O PSD? PSD. O PSD participa. Então, o bloco de oposição no Senado, pelo menos, é progressistas. O PL, que hoje tem mais senadores do que nós, e os republicanos. É com isso que nós temos a participação individual. O Sérgio Moro, que é do União Brasil, mas o União Brasil faz parte do governo, liderado pelo Davi Alcolumbre, tanto no Senado quanto na Câmara. Você pode dizer, mas o Arthur Lira tem uma situação diferente, ele é presidente da Câmara, tem que ter diálogo com o governo, é evidente. Então, essa nossa familiaridade política com o PL muitas vezes faz com que a pessoa, eu vou para o PL nesse momento. É uma solução de momento, não é uma solução partidária com começo, meio e futuro, que é o que eu acho que o progressista representa. Tudo bem. Conversamos então com o senador Esperidião, mas antes de terminar, eu só queria dar uma frase aqui. Já que o senhor disse que o contorno viário não vai ficar pronto, então... Vai ficar. Em julho. Nós estamos berrando exatamente para que consiga. É bem porque tem... Eu estou advertindo para concluir, eu não estou torcendo contra. Não, eu sei. Exatamente. Não vai ficar tudo que nem o Pitanga, que está apostando que não fica pronto até 2020. Não, é uma aposta. Quer dizer, a previsão hoje pode não terminar. Não, a previsão hoje, vamos concluir em junho? Vamos. Se aumentar o ritmo, nós estamos vendo. Tanto que o Esperidião já... O nunca faltou aqui, é só tocar trombeta. Tanto que o Esperidião está careca de saber que a obra vai terminar. Tá bom? Olha, um abraço, senador. Eu estou careca de trabalhar para concluir a obra. Tá bom. Inclusive, criando casos, brigando, discutindo até contigo. Tá. Mais uma vez, sucesso. Obrigado ao senhor, um abraço. Olha, direto ao ponto, então, conversamos com o senador Esperidião Amin e voltamos daqui na próxima oportunidade, claro, a próxima semana, uma nova edição do seu Direto ao Ponto aqui, direto no YouTube e Instagram. Um abraço e obrigado. Obrigado, senador. Um abraço, querido.